para Cristo. Porque nós podemos andar por muitos caminhos, mas só há um caminho que nos leva à vida eterna, e esse caminho se chama Jesus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, tantas portas já se fecharam para nós, pessoas nos rejeitaram, famílias viraram as costas para nós, aqueles que nos viu como rejeitados não viu esperança em nós, mas Jesus, Ele viu essa esperança dentro de nós, que nós poderíamos ser melhores pessoas, que nós poderíamos ser melhores servos a Ele. E hoje, nessa noite, Deus, Ele vem através da Tua palavra dizer para nós que há uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Hoje eu me surpreendi com uma pessoa no meu trabalho. O irmão está vendo aqui, ele sabe que é verdade quando eu dizer, ele trabalha comigo. Um jovem especial. Eu não sabia que ele era especial. E eu percebi que desde ontem ele estava olhando para mim. E hoje eu saí para o horário do almoço, ele saiu atrás de mim e me parou. E ele diz assim: você é da igreja? Ele nunca me viu, irmãos. De ontem para trás eu nunca tinha me visto. E dentro de mim eu senti uma alegria tão grande, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos como uma carta viva, escrita não com tinta, mas pelo sangue de Jesus, lida e conhecida por todos os homens. Deus estava dizendo que há uma diferença. Ele vai mostrar para as pessoas a diferença, que nós não somos iguais ao que estão lá fora, que nós somos diferentes. E aí eu comecei a refletir nessa palavra e falei assim: Deus, Ele viu que eu sou teu servo. Às vezes, por ser uma pessoa especial, muitos não valorizam, mas Deus fez ele enxergar isso. E Ele diz assim: eu também sou de uma igreja tal. Ou seja, Ele quis dizer que eu também sou servo de Deus. E hoje a palavra diz que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E eu queria te perguntar, fazer uma pergunta para você nessa noite. Diante dessa palavra, qual lugar Deus ocupa na tua vida? Qual lugar Jesus ocupa no teu coração? O que Jesus representa para você? Eu quero que você entenda nessa noite que eu e você e eu, nós fomos chamados para ser membros de um corpo. E que não é qualquer corpo, mas é o corpo de Jesus. Membros do corpo de Jesus, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então que vocês precisam entender que você não é qualquer um, você não é qualquer pessoa, e que você é herdeiro das mesmas promessas de Cristo. E que se você crê nessa noite, a promessa de Cristo, de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Só que é necessário que haja da minha e da tua parte, da sua e da minha parte,
a Deus. A gente carrega o nome de cristão. A gente declara que nós somos servos de Deus. A gente diz para as pessoas que ama a Deus, que é conhecedor da Bíblia Sagrada, da palavra, mas não demonstramos como exemplo, com as atitudes. Não frequentamos a casa de Deus como deveríamos de frequentar. Levamos às vezes um cristianismo de qualquer jeito. Será que nós temos mostrado essa diferença que a palavra está dizendo, que há uma diferença do que serve e o que não serve? Ou nós temos se igualado ao mundo lá fora? Quando a palavra diz que nós somos membros de um corpo de Cristo, sabe o que significa isso? Nós somos representantes do Senhor nessa terra. Você representa Deus. As pessoas precisam olhar em você, olhar em mim e ver a face de Cristo, ver a presença de Deus. Nós, por mais que nós enfrentamos lutas, batalhas, nós somos chamados para levar esperança, a palavra de salvação, para cumprir o ID de Cristo, para que o Evangelho se propague, alcance, assim como alcançou as nossas vidas, alcance aqueles que ainda não conheceram o grande amor de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Provérbios, rapidamente, capítulo 12. Só para você entender algo aqui forte, irmãos. Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Amém? Quem achou Provérbios 12, diga amém. Provérbios 12, versículo. Só para me encontrar aqui. Versículo 9. Amém? Melhor é o que se estima em pouco. Diga amém? E faz o seu trabalho do que o que se vangloria e tem falta de pão. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Vou ler mais uma vez. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o que se vangloria e tem falta de pão. Glória a Deus. É aquele que se alegra, se empenha, se esforça para fazer o melhor para Deus. Aquele que com alegria frequenta a casa de Deus. Aleluia, Deus. Aquele que tem temor a Deus, a palavra, os ensinamentos. Aquele que tem o teu coração voltado para o Criador, irmãos. Do que aquelas pessoas que vangloriam, que eu sou de Deus, eu sou servo de Deus, e não fazem nada para Deus, não fazem nada para a obra de Deus, não fazem nada para o Senhor Jesus, irmãos, não evangelizam, não falam do amor de Deus, não servem de coração. São pessoas que trazem a glória, a vanglória para a sua própria vida e não glorificam o nome do Criador. Glória a Deus, aleluia. Eu estou pregando aqui sobre uma grande diferença do que serve e que não serve. Aqueles que dizem que servem, mas na verdade ele não está servindo nada. Ei, qual lugar Jesus ocupa na tua vida, no teu coração? Qual é o lugar?
sabe o que eu vejo na igreja? Não aqui, eu falo igreja ao geral. A gente precisa se voltar para Cristo. Nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho da cruz, da salvação. O Evangelho daquele que verdadeiramente ama a Deus. Hoje a gente comentava algo importante. Vai lembrar do que eu vou falar aqui. As pessoas criticam uma certa religião que bate de porta em porta todo domingo de manhã. É assim ou não é? Aqueles hoje falaram para nós: eu nem abro a porta. Amém? Mas eles fazem o que nós deixamos de fazer há muito tempo. Irmãos, o Evangelho do passado, você via a Assembleia de Deus, você via Deus de amor, você via outros ministérios na rua, tudo ar livre, as igrejas unidas, pregando o Evangelho, batizando almas. Deixamos de servir a Deus, irmãos. Passamos a amar rede social, passamos a amar coach, pessoas que não têm nada para nos influenciar, mas as pessoas passaram a amar essas coisas. Pessoas sem compromissos a Deus, se alimentando de uma sujeira que não vai trazer nada para nossos filhos, que não vai acrescentar nada para nossos filhos. Pelo contrário, às vezes trazendo destruição para nossas vidas. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, em nome de Jesus. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, amém? Glória a Deus. Todos encontraram, diga amém? Atos 11, versículo 25. Vamos ler o 24, amém? Meu Deus, quando começo a ler a Bíblia eu fico apaixonado por isso, irmãos. Versículo 24, eu falei. Porque era homem bom, diga amém? Cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha a diferença aí, irmãos. O que uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia de fé é capaz de fazer? Ela é capaz de fazer com que as outras pessoas se unam a Deus, a Cristo. Olha a diferença aí. Aleluia. Mas você já percebeu que às vezes a nossa atitude, seja sincero, em vez de unir as pessoas a Deus, a gente tira as pessoas da igreja? Quem já percebeu isso? Eu já conversei com pessoas, irmãos, que foi difícil trazer na igreja. Há muito tempo você chama, vem para a igreja, a pessoa vem, sabe que ela ouve um recebimento de um obreiro na porta? O que você está fazendo aqui? Nunca mais voltou à igreja. Às vezes a gente tira as pessoas da igreja. Só que a Bíblia diz o quê? Um dia, no grande dia, Deus vai olhar para a palma das nossas mãos e vai dizer assim: eu quero o sangue de fulano, de ciclano que você tirou da igreja. Você tirou, hoje você presta conta por olhar a palmas. Isso é muito sério, irmãos. Olha só o que vai dizer mais. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Olha só. Tendo o encontrado, levou para Antioquia.
igreja e ensinava numerosa multidão. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Eles tinham prazer de se reunir na igreja e ensinar o Evangelho de Deus, irmãos. Eu dava glória mais uma vez. Glória a Deus. E é essa a diferença que nós temos que ser conhecido. Glória a Deus. Você precisa ensinar o Evangelho, pastor, mas eu não sei pregar da tua forma. Convide, evangelize, chame para a graça de Deus, para a presença de Deus. Eu não sei quanto tempo, quantos anos você tem de igreja, mas eu preciso, em nome de Jesus, fazer essa pergunta para você. Do tempo que você tem de igreja, quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você convidou no teu trabalho, teus vizinhos, no teu dia a dia, que vieram para a igreja? Quantas pessoas? É difícil trazer, mas também é mais fácil tirar. Será que nós temos sido a diferença? Realmente? Será que nós temos sido representantes de Deus nessa terra? Será que realmente nós temos sido, aleluia, membros do corpo de Cristo? Será que nós somos aqueles que têm prazer de se unir? De unir as pessoas para a casa de Deus? Ou somos aquele que nós acabamos de ler em Provérbios, que se vangloria, falam, mas na verdade não tem uma vida de oração, não oram, não tem intimidade, não tem comunhão com Deus, não tem um momento, não reserva aquele lugarzinho para Deus, aqui que eu vou orar a Deus. Às vezes quer fazer a obra, quer pregar, quer ser obreiros, mas a gente não tem prazer de estar com Deus. A gente não tem prazer. A gente se alimenta de tudo, menos da palavra, menos de Deus. Vamos continuar aqui, irmão Jesus. Onde nós estávamos? Versículo 26. É isso? Versículo 25. E partiu Bernabé a Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo o ano se reuniu naquela igreja e ensinava numerosa multidão. Continuação. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pela primeira vez em Antioquia os discípulos foram chamados de cristão. Aleluia. Agora, por que será? Por que será? Porque as pessoas viram Cristo pregar. Porque as pessoas ouviram falar dos ensinamentos de Jesus. E quando as mesmas pessoas viram os discípulos, eles ficaram admirados porque falavam como Cristo, se vestia como Jesus, às vezes louvava como Jesus, tinham atitudes como Jesus teve, oravam como Jesus orava, se reuniam como Jesus ensinou, participavam do sangue, do partir do pão como Jesus ensinou, congregava, estava na igreja, no templo como Jesus ensinou. Tinham o prazer de se reunir para adorar a Deus como Jesus ensinou.
E as pessoas olharam e disseram assim: São cristão porque é parecido com o Criador. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Deus. E agora? Como nós temos sido conhecidos? Será que o patrão, a patroa, os amigos do trabalho, os vizinhos, por onde a gente anda, as pessoas têm visto Cristo em nós? Sabe o que é triste? Sabe o que é triste? Carregamos o nome de cristão. Só que às vezes as pessoas que nós temos que ganhar para Cristo, a gente se assemelha a elas. É verdade, né? As pessoas falam de traição, a gente dá risada, se alimenta daquilo. As pessoas falam de noite, de baladas, de drogas, de bebidas, a gente se assemelha a elas, a gente compartilha. Mas nós que somos cristãos não falamos de Deus para essas pessoas. Não falamos. mas a gente se assemelha a elas. Eu quero entregar uma resposta para você nessa noite. É por isso que a gente não convida essas pessoas para vir para a igreja, porque elas não vêem Deus em nós, mas elas vêem o mundo que elas servem em nós. É triste dizer isso, mas é uma realidade. É uma realidade. Elas veem o mundo. Às vezes elas falam: por que eu vou lá? As atitudes são iguais às minhas. Fala de Deus, mas não tem mudança, não tem transformação, não tem arrependimento. Não adianta dizer: olha, eu vou orar por você, eu vou orar pelo teu filho, eu vou orar pelo teu casamento, eu vou orar pela tua esposa, eu vou orar pela tua família, se as atitudes são iguais às dela. Aqui a palavra diz que as pessoas olharam para o discípulo e falaram assim: são discípulos, servos de Jesus, conheceram pelas atitudes. Eu quero crer que, diante dessa palavra, sem eles disserem uma palavra, eles viram Deus na vida deles. Sem dizer uma palavra, o que você tem feito da tua vida espiritual? Eu confesso para você, irmãos, que quando esse jovem falou isso para mim, você é da igreja, isso me alegrou muito. Me alegrou muito. Falei: ele está vendo Deus na minha vida. Ele está vendo que eu sou servo de Deus. Coisas que às vezes mesmo na casa não sei. Mas continua. Não desista. Busque a Deus. Resplandeça a luz de Deus por onde você andar. Exale o perfume de Cristo por onde você andar. Deixe as pessoas ver Deus na tua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: às vezes você não vai dizer uma palavra, as pessoas vão sentir bem que está perto de você. Glória a Deus, aleluia. E vão querer desejar, como uma criança deseja o leite materno, conhecer essa paz, essa alegria, esse amor que você
perante o Criador dos céus e da terra. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para você nessa noite. Que você seja de verdade a diferença. Que você não seja mais um em meio à multidão na igreja, mas que você seja aquele que faça a diferença. Que você seja aquele que faça a diferença. Pode ninguém acreditar em você, mas o meu Jesus, ele acredita em você. Aplauda bem forte no seu.